Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Na aula de hoje, nós iremos tratar uma função chamada função C, ok? Essa função é uma função lógica, na qual eu comparo duas colunas diferentes, duas células diferentes, e vejo qual que é a mais adequada para o meu negócio, ok? Então, nós vamos explicar aqui como vai funcionar a aula de hoje, ok? Então, aqui, olha só que interessante. Aqui eu tenho a coluna de vendedores, ó. Eu tenho todos os vendedores da minha empresa, ok? E assim sucessivamente. Eu tenho as suas respectivas metas. Cada um tem as suas metas, né, para fazer o processo de venda. E eu tenho o que eles efetivamente performaram no dia a dia, né, no finalzinho do mês lá. Né, foi somado tudo que ele performou durante um mês, e aí eu tenho aqui já fechado o que cada um vendeu e a meta de cada um. Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? O objetivo é eu fazer o cálculo, ok? Fazer o cálculo do resultado, para ver se o vendedor vai ganhar essa meta ou se ele vai deixar de ganhar essa meta, ok? Então, como que eu faria isso? Utilizando a função C, né? Para esse caso, eu vou colocar igual C, abro parênteses. Tá vendo que aqui, quando eu coloco, aparece lá o teste lógico? Igual C, teste lógico. O que esse teste lógico faz, né? Ele vai fazer uma lógica, ok? Se é maior, igual, se é menor, igual, se é diferente, né? Ou se é maior igual, ou menor igual, ou menor somente, maior somente. Então ele vai fazer esse teste com os valores que eu vou atribuir a ele, tá? Então, para esse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o valor da venda, aqui ó, o valor da venda, e vou dizer, se o valor da venda é maior ou igual ao valor da meta, eu já concluí essa etapa de teste lógico. Vou definir o ponto e vírgula para separar. Se isso aí for verdade, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar uma resposta. Qual a resposta vai ser? Que ele atingiu. Atingiu o quê? Atingiu a meta do mês. Ok? Caso contrário, colocando ponto e vírgula aqui, percebam, ele já vai para o próximo item aqui, ó, se o valor for falso. Se esse valor for falso, esse argumento for falso, eu vou colocar o que para ele? Vou colocar para ele que não atingiu as expectativas. Fecho parênteses. Então, percebam, aqui eu estou fazendo um teste, tá? Eu estou pegando ó, o conteúdo que eu tenho na célula G2, que é aqui a minha venda, e estou falando que é maior ou igual ao conteúdo que eu tenho na F2, ok? Se esse conteúdo da G2 for maior ou igual a F2, ele atingiu as vendas. Caso contrário, se esse conteúdo da G2 for menor do que a F2, ele não atingiu, tá? Então, vou apertar Tab ou Enter e vou utilizar, né, a atribuição lá, eu vou utilizar, segurar e arrastar, né, fazer para ele calcular para as outras linhas também, tá? Então, referência relativa aqui, ok? Para ele buscar e arrastar para as outras linhas também, ok? Então aqui eu vou utilizar essa opção de referência relativa para ele buscar para as outras linhas. Então percebam que a primeira venda aqui ela foi maior do que a meta, então logicamente ele atingiu. Aqui a venda do Carlos, né? O que ele vendeu foi 1.000 e o que era esperado para ele, expectativa, era 1.230. Então ele não atingiu, ok? Então o Excel automaticamente vai fazer esse cálculo lógico, ok? E aí como que eu faço agora? Para fazer o cálculo do bônus, né, desses vendedores, eu resolvi dar 5% para quem bateu a meta. Então, o vendedor que atingiu a meta vai ganhar 5% sobre as vendas.
Como que eu faria isso, né? Eu iria utilizar uma outra função C. Se a minha venda for maior ou igual à minha meta, eu vou dar um bônus para ele. Vou dar 5%. Caso contrário, eu não vou dar nada. Eu vou deixar em branco, vazio. Então, se ele atingiu a meta, ele vai ganhar 5%. Se ele não atingiu a meta, ele não ganha nada, ok? Então, eu vou apertar Enter. Aqui, nesse primeiro momento, eu quero utilizar para meta, né? Para valores. Então, ele ganhou 5% do valor que eu tenho aqui na venda. Mas para gente utilizar em valores, né, reais, eu vou ter que fazer alguma alteração. Eu vou ter que multiplicar esse valor pelo valor da venda. Também eu vou ter que colocar aqui um erro. Se erro, ok? Se erro. E aí eu vou lá no final eu vou colocar o quando aparecer, né, para esse vendedor que ele não atingiu a meta, para não dar aqueles erros de Excel, eu vou colocar um tracinho, ok? E vou fechar parênteses aqui. Então, entenda, o que aconteceu aqui? Eu vou utilizar a função C para fazer o cálculo aqui da minha venda, ok? Então, eu vou pegar o G2, que é a minha venda, vou verificar, fazer uma validação para ver se ela é maior ou igual a F2. Se ela for maior ou igual a F2, ele vai ganhar 5%. Caso contrário, ele não vai ganhar nada. No final, eu vou multiplicar ela pelo valor da minha venda, para eu ter o valor em valores. Caso contrário, eu vou ter esse risquinho aqui, para não dar um monte de erro aqui na minha função, ok? Apertando Enter, vou utilizar a referência relativa aqui, novamente, tá? Vou segurar e arrastar. Olha só que interessante. O Excel, ele é maravilhoso. Olha só, ele já calculou exatamente o valor de cada vendedor, ok? E para quem não atingiu, vai ficar só o risquinho, não vai ficar aquele monte de erro lá do Excel, ok? E aqui eu posso utilizar o que ainda? Eu quero saber o total da minha venda, né? O total de comissão que eu vou pagar para os vendedores. Eu posso utilizar uma outra função chamada soma. A soma, ela vai somar e vai me trazer o quanto que eu tenho de pagar para os meus vendedores. Olha só que interessante. Então, eu vou pagar R$ 857,70 de comissão, ok? E aí eu vou calcular a minha... Depois eu faço um outro para calcular a minha venda e a minha meta, ok? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Te vejo na próxima aula.